E é isso aí, pessoal. Estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente começa a terceira temporada da série clássica. Da o quê? Da TOS. E aí, a gente começa com o cérebro de Spock. Meu, porque eu li o títulozinho lá no cérebro do Spock, né? Eu não pensava que ia ser literal. Eu pensei que fosse alguma coisa mais metafórica, tipo um pensamento do Spock, a mente do Spock, alguma coisa assim. Mas não, eles realmente pegaram o cérebro do Spock. É, não é nem um pouco metafórico. Não. Então pega uma jujuba, então. E é Só pra parar de curioso. falar, né? Não! E é curioso porque, assim, a terceira temporada inteira, ela sofre de um problema sério, né? Que são falta de revisão de roteiro. Tá. Você tinha falado que a terceira temporada ia ser um pouco mais estranha. Muda o mesmo, clima, né? é. Muda o clima, muda a imagem e tal, as coisas. Mas eu não sabia que... Não. Tem uma hora que o Kirk tá discutindo com a menina lá que rouba o cérebro do Spock e tal, que, cara, é aquela estrutura de roteiro da novela mexicana, né? Uma gritaria. E aí o cara fala, Verdade. você vai fazer isso? Ela, não, não vou não. Sim, você vai! E aí eles ficam, sério, umas 7, 8 trocas de frases assim, tipo, você vai, não, não vou não, vai sim, não, não vou não. O roteirista tava na quinta série, né? É. Não, a gente na quinta série faria um roteiro melhor, eu acho. Acho. Mas assim, eu vejo coisas legais nesse episódio, assim. Eu acho a ideia legal, né? Sim. A ideia eu acho muito legal. Tem Apesar potencial, deles- tem potencial. Eles não terem a menor noção que tá acontecendo. de como o cérebro funciona, né? Não que a gente tenha muito hoje em dia, mas... Não, eu só uso Mas é legal que, 5% tipo, do parece que eles imaginam como se fosse vários conectorizinhos, assim. Um monte de dentro do relé. cérebro. né? Liga então a fala. Aí, agora o Spock pode falar. Não, e ele começa assim. Eu tô... Ele vai equalizando, né? Agora sim. Agora eu tô bem. E Aí depois vai o dedinho, vai o depois dedinho. o pulso. Agora, uma coisa que eu gostei muito, assim, eu achei Porque assim, Star Trek não tem meio termo, né? Não tem como você gostar Ou é muito só bom, de é uma uma- coisa ou de outra. Enquanto ele consegue ser uma super ficção científica cabeça, com temas profundos, temas complexos de serem discutidos, questionamento social. Enquanto a gente tem esse lado do Star Trek, a gente tem o outro lado que é o lado... Roubaram o cérebro do Spock. Roubaram o cérebro do Spock. É o lado mais engraçadão, o lado mais tosqueira, né? Nossa, E- bota tosqueira nisso. Ou você gosta dos dois, ou você não gosta de Star Trek, né? Porque se você gosta só de... Não, eu só gosto da parte entendi. séria, você vai se decepcionar grandemente, porque Star Trek também tem muita coisa engraçada, tem muita coisa mais leve, né? Tem uma abordagem leve. E se você gosta só da tosqueira, só da parte engraçada, só da parte leve, você vai se decepcionar grandemente também, porque tem horas que você vai ser pego no meio de questionamentos filosóficos pesados. Verdade. Aliás, começa com Decade, né? Então você tem que apreciar as duas coisas, né? Falando exatamente no que você acabou de falar, apesar desse episódio todo ter um clima muito de comédia o tempo todo, no finalzinho tem um questionamento e uma coisa tensa, pesada. Sim. Que não é muito discutido justamente porque eles gastam 10 minutos do episódio. Sim, você vai. Não, não vou não. Sim, vai sim. Não, não vou não. Sim, exatamente. É uma falta de cuidado com o roteiro muito grande, mas pelo menos trouxe um pouco... Muito grande. Um pouco de debate interessante, né? De, pô, eu preciso de uma coisa pra salvar o meu amigo e tudo mais, e o outro, não, eu preciso disso pra salvar o meu povo, né? Tá, mas assim, vocês acharam que é um episódio meio de comédia, né? Ele é mais leve. Eu não achei comédia, eu não dei risada nele. Eu não. Teve uma hora que eu dei risada que era tosco demais. Não, eu não achei um episódio de comédia, mas Star Trek tem às vezes esse lado. Tem o Mudge. foi mais leve, né? Tem o Mudge, tem Não, o o Cyrano episódio- Jones. O Mudge e o Cyrano Jones são bem mais cômicos do que esse episódio, né? Esse episódio, ele aborda de uma puta, arrancar o cérebro do cara, levar, não sei o que, é super tranquilo, assim. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar o Spock num negócio
Um computador. Steampunk, né? Meio clockwork, né? Ele vai. Meu. Tem umas engrenagens correndo dentro dele, né? Vamos. Pro Spock andar. Quer começar desde o começo? Vamos dar uma voltadinha. Vamos falar sobre os temas só do episódio. Acho mais tranquilo. Não precisa falar cena a cena. Não, aqui aparece uma navinha com motor de íons. Isso é interessante. Eu achei interessante o fato deles acharem tão magnífico. Porque hoje a gente tem propulsão de dobra. Dobra não, de propulsão de dobra? Não, iônica. O Tico tem na casa dele. Não. Propulsão iônica. Apesar de hoje ainda ser muito experimental, muito. Tá caminhando muito a passos de tartaruga, ainda é muito. A tartaruga é bem rápida, né? Porque é de dobra, né? Mas não é uma coisa tão extraordinária assim pra eles acharem tão incrível. Meio século atrás, acho que sim. Dobra, né? Então, mas aí que tá. Eu acho que dobra é uma coisa muito mais avançada do que propulsão iônica. Ah, sim, tá. Mesmo naquela época, a relação entre uma coisa e outra. Entendi. Você sabe que dobra é muito mais avançado do que propulsão iônica. Talvez. Isso que eu achei meio. Eu acho que sim. Concordo. Tá. Verdade. Daí aparece o alien roxo. Desmaia todo mundo com um estalo de dedos. Que, vamos lá, esse bracelete que ela tem não faz o menor sentido, né? Também é uma coisa que, se tivesse mais uma, duas revisõezinhas de roteiro, teriam pego esse tipo de coisa, né? Porque ela derruba todo mundo na Enterprise e ninguém tava com o cinto. Sim. Aí depois no episódio dito que precisa ter o cinto para os caras serem afetados pelo bracelete dela. Que diabos ela fez lá em cima, né? Não então, só lá em cima, mas no próprio planeta lá embaixo, né? Antes deles colocarem o cinto. Tá, eu não tinha percebido isso, é verdade. Isso da mesma forma. Nossa, que cocô. E vamos lá, a estrutura social desse planeta também não é muito clara, né? Não funciona muito, porque enquanto você tem os homens do planeta que ficam na superfície, na neve, que são basicamente uns homens das cavernas, assim, são os Neandertal ali, que eles mal sabem... Bom, também que as mulheres desse planeta também não sabem falar, né? Eles não conhecem palavras, eu não sei como é que se comunicam, né? E os homens falam que, vocês são os outros, vocês não são os outros e tal, porque os outros são aqueles que trazem dor e prazer, né? E nada mais se fala sobre os homens desse planeta. Depois a gente só vê uma cidade subterrânea só com mulheres. Que são todas crianças, né? Todas elas são 3 e todas crianças. O próprio McCoy fala, não, a mente delas é igual de crianças e tal. Também não faz muito sentido isso. Não faz o menor sentido. Eu até posso entender um pouco. De texto não faz sentido. O subtexto faz. Porque eles ficam sendo cuidados pelo cuidador lá, o controlador, né? Então, já que tem alguém tomando conta, você você não tem motivo pra evoluir, você não tem motivo pra crescer. O fato de alguém fazer tudo por você, você não tem motivo pra... Te deixa criança, né? Então, a partir do momento que o controlador sai de jogo, aí eles serão obrigados a evoluir e vão se tornar adultos. Ok, o subtexto é esse, mas textualmente na tela, assim, no roteiro, não faz o menor sentido. Compra né? Isso, né? Como é que eles funcionam, né? Como é que eles se reproduzem? Eles vão lá, dão comida, as mulheres recebem comida do cuidador, lá do controlador, levam naquele elevador muito louco, que o McCoy até falou, fala pro ninguém pegar o meu estômago, ficou lá em cima, né? Puta, é genial. Eles deixam a comida lá pros caras, aí elas aprisionam os caras, se reproduzem e aí caso... Se nascer mulher, elas ficam, e se nascer homem, elas jogam lá na neve? E é engraçado. Eu não sei se é assim que funciona esse planeta, mas me deu essa impressão, né? Sim. Só pra... Eu sei que vocês estão falando mais do... Eu achei interessante uma coisa que mostra também que mesmo esse episódio sendo meio bosta, o Kirk ainda tem uma discussão entre o Chekhov e o Sulu para escolher qual planeta eles vão. Porque no Sigma, sim, isso Sigma Draconis,
Ele falou, olha, o primeiro planeta, todos esses três são classe M. O primeiro planeta é uma evolução nível B, que é como se fosse 1485. É, pré-industrial, né? Assim. Pré-industrial. O segundo é classe G, nível G, que é 2030. Que legal que é tipo agora, assim, né? É. Então os caras E, não tem evolução nenhuma porque tá todo mundo no Twitter, assim. E né? eles... Não, e eles... Sério, Twitter? Pega meu Twitter. Não. Mas e ele fala, não, isso 2030 também não é o suficiente para chegar nesse ponto de roubar cérebro. Então até lá a gente vai ter um motor de dobra, pelo visto. E o terceiro é a era glacial. Sim. Daí E obviamente era glacial, né? Daí ele virou... Porque tem uma pulsação lá que é constante e tal. Eles falam, putz, é a coisa mais bizarra que tem. Uma energia, era um pulso de energia muito grande e cíclico. E daí ele tem a discussão e o Chekhov fala, não, é muito estranho isso, o primeiro planeta é tal. Daí o Sulu fala o segundo é mais desenvolvido que o primeiro, e daí ele fala assim, eu acho que é o terceiro, o Kirk. Daí ele fala, é um hunch é... Palpite. Você é um palpite, cara. Inclusive é legal que a Uhura participa bastante desse. E isso, desse foi diálogo, ela que né? descobriu, capitão. Tem muita energia aqui em cima desse planeta. E é legal essa cena, tem uma coisa de produção dessa cena que é bacana, porque é a primeira vez que a grande televisão que eles têm lá na frente, né? Que eles passam na frente enquanto eles estão visualizando coisas, né? E justamente por isso eles tiveram que alterar o cenário e eles fizeram com retroprojeção. Então aquilo era uma tela e eles projetavam de trás para os personagens poderem andar na frente e tal. E a primeira vez que a gente vê meio como uma tela mesmo, né? E até então era uma janela, né? Porque até então era uma janela. Mas assim, até então também não, porque quando vai se comunicar com alguém, aquilo lá vira o telefone, né? Sim. Ele liga o Skype aparece ali. Verdade. Por isso que o Kirk é o cara foda da galáxia, né, cara? Porque, veja bem, ele tem a poltrona mais legal, ele tem uma puta televisão enorme, né? Aí todo mundo quer ficar do lado do Kirk. Mas o cara tem a televisão mais legal do mundo. Slim, hein? Então. Panorâmica. Kirk é bacana, cara. Não, daí eles descem... Outra coisa legal, eles descem no planeta, tá tipo 5 graus. Daí o Chekhov fala, tá uma delícia, capitão. Daí o que você tem uma pele grossa, hein, bicho? Tem uma pele grossa, meu. Daí aparecem os Trogs, né? Que são os Neandertais aí, né? Os Trogs são uma banda de punks, mas... Daí aparece eles, falam essa discussão, vocês são aqueles que trazem... A gente achou que vocês fossem aqueles que traziam prazer e dor. Então, por isso que eu acho que a estrutura social desse planeta deve ser uma coisa meio assim mesmo. Putz, ok, a gente precisa se reproduzir, então a gente dá comida lá pros caras, aí a gente engana os caras, prende os caras, estupra os caras, se reproduz e aí larga os caras lá na neve de novo. Agora, elas têm essa relação com os caras da superfície, só que os soldados delas... são homens. Mas eles têm um cintinho, então... Aí é o que não faz sentido com o bracelete dela. Ela controla aqueles caras com o cinto, mas os outros não precisam ter cinto pra ela poder controlar. Eu não falei que era bom essa ideia, né? Assim... Podiam eliminar completamente o cinto. Sim. Já teria resolvido. O bracelete dá o poder de controlar os caras, não precisa do cinto, né? Sim. Mas enfim... Bota aquela tiarinha da Emanuele. Não, é sério. Eu quero que você sofra dor. Acabou. Algo assim. E, enfim, no final, depois de muita discussão, eles acabam encontrando o cérebro do Spock que está sendo usado para controlar... Está sendo usado como computador, né? Como um computador, o cérebro do Spock é o responsável agora por cuidar de toda essa instalação aí, né? Então ele controla o clima ali dentro, controla a renovação de ar, controla a produção de alimento, controla tudo, é o cérebro do Spock fazendo. Acho que, por exemplo, a parte que cuida do corpo, da circulação, seria o que cuida da... Ventilação, circulação de ar. Circulação de ar ou da circulação de água dentro do ambiente. Tudo.
E, enfim, o Spock, em algum ponto, ele consegue se comunicar com o Kirk, com o comunicador, através do comunicador, né? E é legal porque o Spock robô, assim, tá andando do lado, assim, né? E uma coisa que eu achei muito legal, que, cara, isso não tava no roteiro por nada, assim, foi uma coisa decidida ali no set de filmagem, ou foi direção, ou foi o próprio Shatner que fez. Aposto mais até no Shatner, porque o Shatner tem esses... Insights. Essas atuações sutis, assim. Todo mundo reconhece o Shatner pelo overacting, né? Mas ele tem uma sutileza na interpretação dele que às vezes o pessoal não repara muito, mas toda vez que o Shatner, que o Kirk falava com o Spock pelo comunicador e era uma voz onipresente, assim, né? Que vinha do nada. O Kirk olhava pro Spock. Ele olhava pro corpo do Spock. Sim, né? verdade isso. É muito legal isso, assim. Os outros não, o McCoy não olhava, o McCoy falava com o Spock etéreo, né? Mas o Kirk não, o Kirk olhava pro Spock. Tipo, ele tem uma ligação com aquele corpo, né? O Spock tem que estar nesse corpo, assim, como tá vindo de outro lugar, tem que estar aqui, né? Enfim. E aí eles falam, mas como que foi feita essa cirurgia, né? Porque era uma coisa muito difícil de fazer. O próprio McCoy falou, eu não tenho técnica pra fazer isso, eu não tenho como fazer. Imagina colocar de volta, são milhões de nervos, milhões de... Né? Não tem como fazer. Ah, não, elas têm a técnica em algum lugar, a gente vai forçá-las a colocar o cérebro de volta. Uhum. Só que elas são todas crianças, né? Elas não têm a técnica. E aí descobre que elas têm o negócio do professor Xavier lá, né? O Cerebral, né? O capacete do Hellraiser, né? Também é. Ela coloca e ela ganha conhecimento supremo lá. Dos antigos. Não, e é engraçado que eles falam inglês, né? Eles têm todo esse conhecimento. Mas é que nem você falou, não são crianças, as fêmeas parecem crianças. A reação dos homens lá em cima também foram de crianças. Eles têm pedra e pau na mão, o que eles fazem? Eles se escondem atrás da pedra e tacam o pau. Nunca vi isso, é um tacape, eles tacam lá de trás. Pra dar arma pro inimigo, né? Pega ele. E fica nisso, então tipo, dor e prazer. Que prazer é esse? Eu não imagino que seja simplesmente um prazer sexual para os caras se reproduzirem, mas... Não, eu acho que é exatamente isso. Elas trazem comida, que é um prazer alimentício ali, e também uma necessidade básica pra ficar vivo, né, pra se alimentar. Né? E um prazer sexual, sim, que também é uma necessidade fisiológica. Eu entendo isso dessa forma, mas eu também penso de outra forma também, que é, por exemplo, como o treinamento de cachorro. Você tá dizendo o cachorro de Pavlov? Eu não sei, mas assim, ó, o cachorro faz alguma coisa errada, se dá um tapinha ou alguma coisa assim, dá bronca pra ele não fazer. Ele faz uma coisa certa, você dá um biscoitinho pra ele aprender que isso tá certo. Condicionamento? Isso. É cão de Pavlov. As duas cenourinhas, né? Uma cenourinha na frente pra guiar pra frente e outra cenourinha atrás pra ele não parar, né? Isso. Senão... Então, acho que é mais nesse... Não é só a parte sexual, mas eu acho que é essa... Não, eu acho que eles são tão crianças também, mesmo. Como treinamento. Né? Eu acho que eles são tão crianças mesmo, que eu acho que eles não compreendem aquilo. Então, portanto, eu acho que do mesmo jeito que eles conseguiram tirar um cérebro inteiro, eu acho que eles pegam as gametas dos dois e tem uma incubadora muito louca, que logicamente, graças a Deus, esse episódio não tentou mostrar. Eu acho. Eu não acho que é tão na incubadora, não. A gente vai fazer uma pausa e a gente volta pro segundo bloco. E é isso aí, estamos de volta. Segundo bloco de O Cérebro de Spock. Que você tá rindo? Desculpa, pai. Desculpa, mãe. E aí o arco final é o quê? A menina... Eles aprendem lá que... o conhecimento vem através do professor Xavier. Isso. Literalmente e aí o professor. O McCoy se prontifica. Então eu quero ir, porque se ela tendo o cérebro de uma criança consegue tudo isso, eu consigo também. Eu que já sou um médico treinado, eu vou conseguir reter esse pensamento, esse ensinamento.
e vou espalhar pra galáxia. E aí ele vai ter um benefício muito maior. Ah, mas o risco é muito grande, então não sei o que. Ele fala, mas eu posso ajudar muitas pessoas. E aí vem o McCoy médico, né, cara? O McCoy, meu, eu tomo risco, vou me arriscar em cima disso, não tem problema, se eu puder salvar um monte de gente. E tem a discussão. Eu não vou deixar, o Kirk fala, não vou deixar você se sacrificar ou se correr esse risco, né? Eu falo assim, mas quantas vezes você não correu risco sozinho? Então deixa eu, que agora eu sou o doutor, né? Sim. Eu vou conseguir fazer isso. E aí o McCoy vira o super médico, né, cara? Nossa porque ele senhora. tinha todo o conhecimento base dele, que já era um conhecimento bizarro, porque ele é o McCoy. E agora ele tem ainda esse conhecimento extra aí que vem do professor aí. Né? Ele bota o capacete do Hellraiser, fica com dor de barriga, né? Daí eu falei, puta, daí ele cai no chão, bota a mão nos olhos. Quando ele levanta, ele fala... Até uma Tão criança faz. simples, até uma criança Até uma conseguir. criança pode fazer. E aí, de novo, por isso, tudo bem, as crianças conseguem fazer, tá? Os meninos são todos crianças e tal. E aí o McCoy... Eu não entendi dessa forma. Eu entendi que, por exemplo, quando você tem um problema complexo demais e tudo mais, e depois alguém... que você aprende... Depois que você aprende ou depois que alguém te fala a é muito resposta, fácil, é óbvio que era isso. Pô, como eu não pensei nisso antes? Sim, é tão óbvio, tá na minha cara. Exato, é acho que aquela altura. A primeira vez que eu vi, É eu dessa eu coisa. pensei dessa forma. A segunda, eu falei assim, opa, pera um pouco. Não, ele tá dizendo, até uma criança consegue fazer. E dá a justificativa que a menina, que a ela conseguiu fazer. De novo, isso Não, é mas texto então- e subtexto. O texto então- até a criança, que são essas meninas, conseguem fazer. Então, mas, E por o exemplo, subtexto quando- é o do quando- Tico, quando- né? Aham. Por exemplo, quando elas colocam esse conhecimento e tudo mais, elas não viram mais crianças. É como Não. se elas virassem mulheres super experientes e tudo mais. Então, Ela leva, até o olhar dela muda, cara. A postura, a maneira como postura. ela se dirige ao que... Eu sou. Eu tenho todo o conhecimento retido em mim e eu me nego porque nós precisamos de um servidor Ela para fica nossa eloquente, Wi-Fi Sim, e sim, blá 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 blá. Eu, E aí o McCoy vai lá e começa a ligar o cérebro do Spock de novo. E começa a fazer super rápido. liga todas as é conexões legal lá do que, é legal computador, que né? o Scott fala, doutor, Kirk, ele tá operando em velocidade de dobra. Exatamente. E inclusive o Scotty quer usar o capacete pra ver se ele consegue aprender sobre a propulsão de íons, né? Não, senhor. Isso é o texto. O subtexto é: vou fazer uma bebida muito Sim, é verdade. Eles devem ter. McCoy vai ser o meu. Vai gostar! Só que, porque o cérebro do McCoy é diferente do cérebro delas, dura menos tempo pra ele, né? Então ele começa a esquecer no meio da cirurgia. Não sei se dura menos tempo. Porque me deu a impressão de que realmente a cirurgia foi longa mesmo. Não, mas elas tiraram assim, ó. Mas, ok, colocar pode ser diferente. Não, mas é que eles falam que ia durar 3 horas, né? E aí não me deu a impressão de que passou 3 horas, não. Parece que foi rapidinho e começou a... Não, pode ser. Enfim. Ele Ele foi menos. o Ele fato é que precisava ele- de 3 horas, acabou antes. o fato é que ele começou a esquecer Começou a no meio da esquecer no cirurgia, meio da cirurgia. né? E aí que é o meu problema com o episódio. Eu acho que o episódio estaria indo tudo tão bem, tão... Sério? Eu acho que, ok, ele tem suas falhas de roteiro, tem coisas mal cuidadas, mas a ideia inicial era horrível. boa. A ideia é legal. O problema é que eles resolvem essa ideia de uma maneira muito ruim. Que então a gente vai ligar a fala do Spock pro Spock ensinar pro McCoy como fazer a cirurgia. Peraí, o Spock também não saberia como fazer a cirurgia, se era uma coisa tão avançada assim. A primeira coisa que eu pensei foi essa. A segunda, quando eles realmente começaram a ligar a parte de fala do Spock, falei, pera um pouco. Tá bom, é só um seriado de ficção científica, mas eles não têm a menor ideia de como um cérebro funciona. Porque se começou a funcionar a boca... Ok, tem esse lado deles não saberem como o cérebro funciona, mas não é isso que me incomoda. O que me incomoda é que
o McCoy deveria aprender a fazer. O McCoy deveria descobrir como religar o cérebro. Não é o Spock que O vai Spock tem ajudar que- de novo. Tá, essas coisas como- Sendo operado, ajudar na própria cirurgia. Eu acho demais, assim. Seria muito mais heróico o McCoy... Ok, eu não tenho mais o conhecimento deles. Vou usar o meu, que eu já tinha. Mas eu sou um médico, eu sou um cirurgião, eu vou fazer esse negócio. E ele fazendo a raça ali, sabe? Deixa eu resolver esse negócio. Bota a rola na mesa e fala aqui, Verdade, ó. isso seria legal mesmo. Seria um arco muito mais legal, né? Do que o Spock ajudando ali. Oh, agora eu ligo meu dedo, agora eu ligo meu não sei o quê. Liga o dedo, liga o pulso, liga o antebraço. De novo, é uma Liga- coisa que, se tivesse mais dois tratamentos desse roteiro, alguém teria falado, putz, não, pera, vamos transferir essa responsabilidade pro McCoy direito. É ele que é o cirurgião, né? Alguém teria tido essa sacada e colocado ali, mas não teve, e aí foi filmado assim. Eu acho uma pena, porque Ó, seria um final muito legal se o McCoy tomasse as rédeas e falou, não, eu vou resolver isso aqui. tá com quem Star Trek? A CBS ou a Paramount? CBS, né? Nessa época era da Zilu que fazia, né? Da Zilu. E hoje? O estúdio. Hoje Não, é CBS. ó, manda-chuvas, chama nós. Tá? É. Ó, vai ficar um brinco. Posso só dar uma Mande. pitadinha só pra defender um pouquinho assim, só pra gente... Ok, aham. Ah, Só pra ter uma discórdia. Só pra ter uma discordiazinha. não, vai, vamos. O Spock era o servidor. Então talvez ele tivesse acesso a essas coisas. Ok, será que ele absorveu essa informação toda? Porque, ok, esse conhecimento, ok, tudo bem, tava num outro computador. Mas No ele outro fez HD. um backup dentro do É, computador mas ele podia. dele. Ele tava num. Pode ser. Era um Pode ser, processador, pode por assim ser, dizer. pode Podia até ter ser. acesso. Pode ser, Pode até ser, posso mas discordar da discórdia? Como Então, arco de personagem, é mais interessante o McCoy Concordo. sobrepujar o problema. Concordo. Né? Porque o problema tava na mão dele. Aí Sim, toda sim. vez que o McCoy tá fazendo uma coisa, tem que vir o Spock ajudar. Eu quero que o McCoy resolva, eu quero que o McCoy Concordo, faça. Né? concordo. agora eu vou discordar da sua discordância, tá? Eu discordo disso, mas vamos lá. Se o Spock realmente reteu toda a informação, inclusive dessa operação de cérebro, de amputação cerebral, sei lá, ele saberia onde ele estava e o que estava acontecendo e quem era aquele povo. E ele não consegue definir nada disso. Não, mas eu até concordo. Eu acho que ele deve ter retido alguma coisa, assim, do sim. povo. Porque quando ele levanta e começa a falar, que é a piadinha do final do episódio, né? Ele começa a contar a história do povo. Não, porque teve um cataclisma e aí teve uma nova era glacial e tal, não sei o quê. Então eu acho que ele ficou estudando enquanto ele tava lá, só o cérebro, né? E... Caralho, é verdade. Plot twist do plot twist do então plot eu acho que ele absorveu, sim. Pode até ser. Ok, Tico. Ok, o Spock sabia como fazer. Ponto, ganhou uma balinha. Eu ainda não acho o Mas melhor não- final. Eu acho que o final Vou deveria comer ficar ela com o pra McCoy. Mas sim, o Spock tinha o conhecimento. Eu não tinha pensado nisso, mas acho que sim. Acho que tinha sim. Boa. Gosto dessa ideia também. Mas só queria levar uma discussãozinha que veio Vamos antes disso. Discussãozinha. Que é justamente a questão do pegar ou não o cérebro do Spock. A questão do... Que eu acho que realmente foi uma falta no roteiro muito grande. Eu quero pegar o cérebro do Spock. Não pode. Você vai me dar. Não vou. Sabe, ficou muito nisso. Eu queria que tivesse mais desenvolvimento, mais discussão. Sabe? Fosse mais cerebrino. Exato. Não Sim, queria porque que fosse sem só o cérebro, esse... Essa putaria. Só isso. Sem o cérebro... Essa coisa de criança, sabe? sem Não, o eu quero, é cérebro- meu, não, é meu. Sem o cérebro, Parece eles a não gente com conseguem pizza. fazer a cidade funcionar. Então, a cidade não sendo autômata, as pessoas vão morrer. Não vai ter produção de alimento tal, e toda aquela civilização ali, por mais bagunçada que ela seja, vai se perder, né? E me parece que o Kirk não se importou muito também Nada. com essa civilização, né? Ok, o que importa é o Spock e não vocês. Que até ele falou, não, é injustificável matar as outras pessoas e tudo mais, tá, mas ok. O Spock não pode morrer, mas toda essa civilização pode. Por outro lado, o Kirk falou, não, nós vamos ensiná-los a se virar com as próprias pernas. Vocês vão aprender Sim. a construir casas, a plantar, tudo. A gente vai ficar por aqui por um tempo.
pra que vocês se organizem sem a necessidade da cidade autômata. Sim. Ok, ele foi lá, salvou o Spock e vai dar uma maneira pra essas pessoas existirem independentemente. Como ele já fez com outros planetas, Como já inclusive. fez com outros planetas, Mas Ah, eu acho que A Federação vai vir aqui. eu acho que, óbvio, o Spock tinha que ficar vivo, porque senão não tem próximo episódio. E eu acho que sim, é o tipo de resposta que o episódio deveria dar. Não, peraí, a gente vai salvar todo mundo. A gente vai salvar o Spock e a gente vai salvar vocês dessa civilização inerte que vocês são. Mas o episódio em si não discute isso. Né? Ele toca muito por alto no tema. Então, em vez de ficar no faz, não faz, faz, não faz, eles deveriam ter tido esse tipo de discussão. Talvez fazer as personagens, as mulheres do subterrâneo, um pouco menos infantis e mais comodistas, talvez, Tá. né? Onde, eu sei que eu posso fazer outra coisa, mas, tipo, não tô nem afim porque tem alguém pra fazer. Daria mais chance Né? pra elas tocarem o planeta sem o servidor. Não, e daria Ou simplesmente chance pra elas- discussão, né? Ela poderia falar, não, mas espera aí, a gente já tá acostumado a viver assim por milhões de anos, quem é você pra vir aqui agora e querer mudar, né? Porque, como crianças, elas não têm argumento, elas só falam não, não, não. Mas se elas fossem um pouco mais desenvolvidas mentalmente, elas teriam argumentos pra bater de frente com o Kirk, Tá. né? Então, possibilitaria o episódio a ter a discussão. De novo, mais uns tratamentos no roteiro teriam talvez resultado numa coisa mais parecida, né? Pelo menos mais Eles- um roteiro melhor trabalhado mesmo, né? É engraçado porque elas realmente eram muito crianças. Depois que resolve tudo, né, a Cara, que quem interpretou foi a Marjorie Mahoney. Deve ser prima do Mahoney, sei lá, tia. E ela fala que os Morgs não ajudarão sem dor. Daí eu não sei se o meu cérebro sacana interpretou de forma errada, mas o Kirk fala assim: há outros caminhos que vocês vão saber. Ok, bem tipo- colocado. Tem um subtexto estranho aí. Eu falei, olha, É. vocês podem fazer uma troca aí, hein? E eu não sei se eu gostei tanto. Tem uma interpretação estranha por trás dessa frase Não que... fui só eu, né? Não, Por quê? é que Por eu quê? tinha... Porque, então, vocês não precisam bater neles, vocês podem fazer sexo com eles e eles vão construir as casas pra vocês e vão alimentar vocês e vão cuidar de vocês. Não peguei assim tão. Você não Assim, pega mas assim- essas coisas, Tchikov. Não, mas podia ser, por exemplo, um diálogo. Poderia, não, poderia. Não, mas é o jeito que ele falou. Mas tem um... A frase, como ele construiu aquela frase. Foi muito tipo. Ela falou, mas eu não sei quanto. A gente não sabe. Eles não vão ajudar nos Sem o ajudar chicote. sem dor. Ela fala bem isso. Os Morgs não nos ajudarão sem a dor. Eles falam assim: vocês vão encontrar outro caminho. E tipo. tem uma... Entendi. Tem um Opa! ar estranho na frase, E foi construído no começo que o povo que traz o prazer e a dor. O prazer, no começo, a gente podia até discutir que fosse comida, armas, isso, aquilo outro, remédios, bilboquê, pra eles ficarem brincando. Não sei. Mas, cara, depois dessa, eu falei, ai, cacete. Tem um ar Pussy estranho Whipped, mesmo. sabe? Bom, e aí, quanto que a gente vai dar pra esse episódio? Eu não gostei muito, não. Vixe. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que esse episódio tem muitas ideias legais. Teve muito potencial. Tem, pra caramba. Podia ser Isso vai ser a super frase que a gente mais vai usar na terceira temporada, pode ter certeza. Realmente tinha um potencial muito bom e dava pra fazer um super episódiozão com esse negócio aí. Cara, mas sempre dá, cara. Não saiu. Não aconteceu, Não aconteceu. Eu acho que eu vou dar um. Entendi. Por enquanto, eu vou dar um 2. 2. Beleza. Bom, sou eu, né? Ai, ai. Cara, começou tudo errado esse episódio. Quer dizer, o episódio começou assim. Aparece o Spock com uma touquinha muito louca, uma cota de malha dourada,
doutor, o que tá acontecendo com ele? As funções vitais dele estão sendo mantidas, não sei como, porque não teve incisão no cérebro, né? Então o McCoy também não teve a incisão dele no cérebro do Spock. Mas está mantendo como as funções vitais, se não tem nada. Ou então ele só pegou alguns pedaços do cérebro, umas caroçadas dos acho que miolos. podia ser aquele capacetinho lá que tava fazendo todas Antes as não outras tinha. partes. Talvez. Mas ele tava Talvez. ligado no... Não, talvez. No negócio de vida lá. Talvez. Aquela touquinha, Suporte. a cota de malha dourada, Isso. talvez seja o life support dele. Mas eu já não gostei porque, foda-se, ó, tá funcionando. Daí depois apareceu o Spocktron. Que era literalmente... Não, eu gosto da ideia, mas não podia ser uma outra coisa. Os caras têm uns painéis super desenvolvidos. É um dimmer. Que faz... Que serve pra tudo, né? Que serve pra tudo. Os caras tomando dor ali. Daí uma coisa, o Spock não sente dor, porque ele não tem porra nenhuma no cérebro. Tá bom, e o cara vai lá. Anda pra frente, anda pra direita, mexe os braços. Pega, o que caralho Mexe os foi dedos, isso? tudo com um dimmerzinho. Eu falei, ai meu Deus, Meu, é sério, foi muito ruim. Porque, e outra vez, eu concordo contigo, daria pra fazer um resultado... muito mais simples, inclusive. Se justamente aquela tiara ali da Emanuele, o McCoy também tivesse o dele e tivesse aí sim, uns Tecnobabble, umas coisas grudadas na mão e não sei o que ele mexe, ele pensa, Spock faça isso, e o Spock vai lá e faz, aí ia ser até mais legal, eu acho, né? Mas não, tudo bem. O que mais que eu não gostei? Porque o conhecimento, assim, porra, é uma máquina que tem um conhecimento Ultra Blaster foda, elástico das galáxias. Por que eles não arquitetaram, desses centenas de milhares de anos, não arquitetaram uma solução mais fácil do que ficar sequestrando cérebros? Porque cada cérebro dura 10 mil anos lá. Tudo bem, mas o Eles podiam professor... criar um computador que durasse pra sempre. O professor... Isso, o professor, ele podia... Não, pessoal, mas espera um pouco. Sabe a história do... o problema não vai cair na minha vida, no meu mandato? Sabe? Meu, isso aí vai ser lá pra frente o problema, vai ficando. Não é mais minha responsabilidade. Não, mas eu entendi o que o Daniel falou. No por exemplo, final do mandato... Fazer um computador que durasse pra sempre é mais fácil do que o cérebro, entendeu? É mais cômodo, inclusive, né? Mais cômodo, inclusive, do que... Meu, vamos esperar passar um babaca. Passar um babaca aqui, a gente pega, arranca os miolos dele. Nota. 1,5. Tá. Eu não achei tão ruim esse episódio. Eu vou dar 2,5, que Nossa. Pra mim ele passa, ele merecia mais cuidado, tipo... Ó, mais cuidado da próxima vez. Eu não acho um episódio... Eu acho boa a ideia do episódio, acho ele muito Também mal acho. cuidado. Sim. Eu acho... É uma pena, porque poderia ser um episódio daqueles super episódios. Acho uma pena. Mas 2,5 pra mim, eu não achei um episódio ruim. Não acho um episódio ruim. Eu Não achei a acho mesmo. ideia ruim até, pra ser sincero. Você que é chato. E então é isso aí. Ficamos nessa. No próximo episódio a gente vai falar sobre qual que é? The Enterprise Incident. O incidente É sobre Enterprise. o que, Nilson? Obrigado por nos aturar, gente. Até o próximo episódio e nós nos vemos no futuro.